Povo de Deus, Salmo 119, do 36 ao 75. O capítulo diz o título Excelência da Lei Divina. Nós aprendemos no outro capítulo, no comentário anterior, de que dos 176 versículos, nesse capítulo 119, apenas 7 versículos não falam, não exaltam a palavra de Deus. Os restantes, todos eles fazem menção à palavra, uma exaltação à palavra. E é bom também lembrar que nesse contexto do salmista, nesse ponto que o salmista vive do filme de Deus, essa exaltação à palavra de Deus é uma exaltação à lei de Moisés, é uma exaltação a todos os preceitos lá do Velho Testamento. Para nós hoje, que temos a revelação completa, quase, ou mais completa, nós já fazemos parte já de um ponto avançado do filme, mas ainda tem muitos capítulos aí a vir pela frente, no filme, na história de Deus, né? Temos aprendido que a história da humanidade é o filme de Deus. Ele escreve a história, né? E nós somos os participantes dessa história. Há liberdade nessa história, mas também há determinações. As duas coisas vivem junto, tanto o livre-arbítrio quanto determinações de Deus. Aquilo que não interfere no projeto de Deus, nós temos livre-arbítrio. E aquilo que interfere, ele toma conta. Aquilo que interferiria, ele toma conta e ele conduz a história. Então, hoje, a palavra de Deus é toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Mas na mente do salmista é só o Velho Testamento, mesmo porque nem existia o Novo Testamento. Então você precisa enxergar isso como um projeto macro. Porque alguém pode te questionar, ué, cara, você não é a palavra toda, não. Aqui é a lei de Moisés. É, a lei de Moisés na visão do salmista, limitado. Quando ele compõe, né, ele está pensando realmente na lei de Moisés, mas ele não tem nem noção da onde aquela composição vai parar. Ele não tinha nem noção do filme de Deus. Hoje, nós sabemos que aquela inspiração é muito mais do que ele imaginava. É como um pregador que prega uma palavra e não tem noção do que Deus está fazendo com aquela palavra. É como um cantor que está cantando, o ministério de louvor que está ministrando, não tem noção de onde aquilo pode estar chegando. Quem está dirigindo o culto, lendo a palavra, quem está orando, não tem a noção do que o Espírito Santo pode fazer com aquela palavra. Então, aí daquele que queira limitar a ação de Deus nesse grande filme. Então vamos lá. Versículo 36, ele fala da questão de estar ligado à palavra, ao testemunho, não à cobiça. Né? Há muitas pessoas movidas muito mais por cobiça do que por princípios. O salmista, ele é movido pela palavra, de dar o testemunho, não pelas cobiças da vida. Cuidado com as cobiças da vida. 37, desvio os meus olhos para que não vejam a vaidade. Então ele entende que o olhar é importante na caminhada. O Jó já vinha falando, né? Capítulo 31, fiz um concerto com meus olhos. Então, meu irmão, faça um concerto com teus olhos, porque dos teus olhos é que entram coisas para o teu coração, para a tua mente. Né? Claro, também os ouvidos, mas aqui os olhos. Então, ele entende a importância de ter olhos que vejam coisas boas e não vaidade da vida que vai prejudicar, que vai entrar no coração. E Jesus falou que é do coração que procede todos os males da vida. O que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Né? Percebe? Ou seja, ele já está. É claro que no contexto de Jesus lá está bem pouco diferente e pode confundir a tua mente. Né? Que eu acabei de falar agora da questão de você ver. Aí aquilo que você vê, se for ruim, tá lá, tá dentro de você, entendeu? A nível de espiritualidade, a nível vamos dizer assim, imoralidade. Porque no contexto de Jesus, ele estava muito preocupado com a questão de alimento, de comer coisas sólidas, e a coisa sólida, o não lavar as mãos, poderia fazer mal. Então eles estavam misturando questões físicas com questões espirituais. É nesse contexto
que eu estou tentando explicar aqui para não ficar muito, para não confundir a tua mente. Mas a verdade é que o salmista se preocupava aqui, ele sabia a importância de olhar coisas boas, né, para não ser contaminado. Versículo 38, confirma o teu servo a tua promessa, né, feita aos que temem. É interessante essas expressões aqui, né? Se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar aí algumas expressões, me parecem, judaicas, ainda muito primitivas, né? Porque o povo de Israel ele passou por um processo de evolução, de entender que o Deus é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele é El Shaddai, né? No caso, ele é todo-poderoso, mas no seu relacionamento primitivo, o povo de Israel tinha umas visões, um entendimento ainda limitado de Deus em alguns aspectos. Então, quando eu vejo isso aqui, ó, lembra não, cadê? Confirma o teu servo, a tua promessa, né? Deus, a fidelidade de Deus está estabelecida. São expressões que me remetem a um estágio ainda de desenvolvimento. Olha o versículo 39. Afasta de mim o opróbio que temo, né? Se você ler Jó, lembrar de Jó, Jó fala que o que aconteceu com ele era o que ele temia. Ou seja, ele ficava preocupado com o futuro. Ele olhava as violências, os acontecimentos, eu falei, ele ficava meio pensando um pouco naquilo, e aquilo incomodava um pouco a ele. E acabou então o que aconteceu, né? Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, da importância de você estar. Daqui a pouco não podemos falar agora, depois repetir, né? A importância de você ler, meditar na palavra, meditar nas promessas, porque é a palavra e são as promessas que vai ficar entrando na tua mente, e a tua mente vai estar cheio da palavra e da promessa, e a tua mente vai pensar aquilo que ela está cheia, entendeu? Se encher muita besteira na tua mente, a tua mente vai pensar besteira. Se entrar coisas boas na tua mente direto, louvor, salmos, sabe, as coisas de Deus, você vai pensar muito nas coisas e a tua mente vai estar ocupada com as coisas de Deus, ok? Então, a parte de mim opróbrio que tem, então ficar pensando. E olha que ele lia a palavra, hein? E olha que ele lia a palavra, né? Só que a palavra que ele lia era uma palavra ainda da lei, ainda de um processo de revelação, né? Percebe? Deixa eu ver aqui. 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, tá vendo? Suspirado, ele quer, ele tem desejo. Ele como qualquer outro ser humano, ele sofre as coisas da vida, as tensões, os medos, mas ele quer. Ele me retrata um salmista que está num processo de desenvolvimento, percebe? E aí ele quer, ele tem vontade. Você tem isso, meu irmão? Tem negócio de querer e vontade, sabe? De ter o prazer de crescer, de cada dia que aprende algo novo ou recorda algo novo, vibrar, poxa, legal, eu quero isso aqui, e todo dia entrando palavra na tua mente, faz muita diferença isso, meu irmão, faz muita diferença. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. Olha, ele é um amante da palavra, ele está atento à palavra, ele procura a palavra, mas ele sabe que para receber de Deus é só por meio da misericórdia. Ele entende que por mais que ele busque, mais que ele ame, ele depende da misericórdia de Deus. Meu irmão, se você deixar principado e potestade começar a entrar na tua cabeça de que você merece alguma coisa, né? De que Deus está sendo injusto contigo, tu começou a ser cirandado. Não esqueça daquele exemplo da poupança espiritual. Tudo que você faz de bom é contado, sim. Então, se você faz algo bom, você merece receber em troca. Se você plantou semente boa, você merece receber em troca o fruto bom. Então, os nossos atos têm merecimento, sim. O problema é que você, nos seus atos, os seus merecimentos são os seus créditos espirituais na poupança espiritual, no banco espiritual. Só que, ao mesmo tempo que você faz coisa boa, você faz coisa ruim. E aí, no final do dia, você depositou R$ 1.000 de coisa boa, mas tem 1.500 de coisa ruim. Logo, você está no vermelho. Então, você não adianta querer sacar do banco algo que você está no vermelho, apesar de ter feito muita coisa boa.
então você vai depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ou seja, tu vai depender de receber sem merecer. Percebeu? Então esse entendimento, ele não tira o crédito das tuas ações e te leva cada vez mais a você fazer ações, porque isso é benefício. Só que no final tu vai depender da graça, que você vai ficar em débito. E se você não fizer nada, o teu débito vai ser muito maior. Entendeu? Eu creio que Deus vai olhar, ao pensar em te dar alguma coisa pela graça, ele vai analisar os teus créditos, filho. Com certeza. Eu penso assim. Você não merece nada, mas ele vai olhar do quanto você depositou lá no banco. Agora o cara não deposita quase nada. Pô, esse cara quer graça. Pô, esse cara quer graça. Esse meu servo quer graça, né? Essa minha serva quer a graça, mas não tem feito nada pelo reino, não se esforça em nada. Percebe a diferença? Muito bem. E saberei responder aos que me insultam. Entendeu? Venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Versículo 42. E saberei responder aos que me insultam. Ele, conhecendo a palavra, ele vai estar dizendo que vai saber responder ao que os insultam. Segundo Pedro 3,15, né? Antes, santificai a Deus em vossos corações, e está sempre preparado para responder com mansidão e temor a todos que vos pedir a respeito da vossa fé. Então, você esteja preparado para isso. É a palavra que te prepara para você responder os insultos de acordo com a palavra. Porque de acordo com a palavra, você não vai se rebaixar ao mesmo nível. Nós já aprendemos, Ana, um dos pontos importantes na vida de Ana é que ela não se rebaixou ao nível de Penina, né? A Penina é uma pessoa meio escandalosa lá, provocativa, mas a Ana ficou na dela lá e foi orar, né? Ela não caiu na artimanha de bater boca, né? De escândalo, como essas artimanhas que normalmente a gente cai. Ela não foi no mesmo nível. Então, você, de acordo com a palavra, você não vai no nível da pessoa. Você não vai seguir pelo nível da pessoa. Você vai ir pelo caminho da palavra. Ok? 44. Assim observarei de contínuo a tua lei. De contínuo. Esse é o nosso grande desafio. É a continuidade. É menos oscilação. Como nós somos oscilantes. Estamos bem hoje, amanhã estamos mal. Estamos bem hoje, amanhã estamos mal. Muito oscilante. Até quando, povo de Israel, vocês cocheareis entre dois senhores? Se Baal é Senhor, vai seguir a Baal. Agora, se é o nosso Deus, siga o nosso Deus. Vocês ficam nesse negócio, é um pouquinho Deus, um pouquinho Baal. Não tem continuidade, não tem constância. A Bíblia fala que Deus não gosta disso, sabe? Aquela pessoa que é muito inconstante. Deus gosta de atitude, sabe? Vê a pessoa ali, claro, ele vai sempre ver o teu esforço. Tu tá tentando, tu cai, tá levantando, e o fato de você estar sempre lutando é a tua constância. Você pode até tomar um soco e cair, mas a tua constância é sempre brigar. Ele tá vendo. Agora tem pessoa que não briga, tem pessoa, não quer saber mais nada não, aí daqui a pouco volta, daqui a pouco, sabe? Muito oscilante, isso é complicado, né? Então, de contínuo, obedecer a palavra. Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos. Tá vendo? Prazer. Aqui nós temos aprendido. É uma obrigação que tem que ser feita com prazer. O ruim é quando a obrigação é feita só pela obrigação. Agora, quando a obrigação é feita com prazer, é outra coisa. Você entende? Eu faço isso aqui, mas eu sei que isso aqui é bom. Essa lei aqui foi muito boa. Essa lei vai ser muito boa para todo mundo. Poxa, legal. Então eu vou fazer, vou cumprir, né? Por que muitas vezes nós pagamos impostos chorando? Porque não tem retorno. Agora, quando você vê retorno, você fala, poxa, legal. Poxa, legal, vale a pena, tá vendo? Tá acontecendo, né? Precisa ter retorno do que você paga, não é isso? E muitas vezes as pessoas se escandalizam com Deus porque tem o sentimento de não ter o retorno de Deus. E aí vem a crise com o próprio Deus, a decepção com o próprio Deus. Só que na maioria não, vamos dizer a maioria esmagadora, assim, né? A maioria esmagadora não, todos na verdade, né?
a fazer uma análise, né? Fazer uma análise, você vai ver que, na verdade, tem pontos que a pessoa deixou de fazer e ela quer receber, e ela quer os benefícios daquilo que ela não tem, né? Ela acha que tem, mas não tem, porque ela não gerou aquele benefício. Ok? Terei prazer nos teus mandamentos 47. 48, levantarei as mãos, ó, para o teu mandamento que amo, levantarei as mãos e meditarei no teus decretos. Interessante, para o teu mandamento eu levantarei a mão. Eu fico imaginando que o salmista, ele lia a Bíblia, ele meditava na Bíblia, ao mesmo tempo ele adorava, e nessa adoração ele proclamava, ele declarava a palavra de Deus. Então imagina a cena lá, ele está lendo, daqui a pouco ele lê um pouquinho, ele adora a Deus, porque é tipo assim, né? É uma oração de acordo com a palavra, né? Ele olha, lê a Bíblia, aí no momento ele sente a presença de Deus, ele medita na Bíblia, assim, ele acha interessante, aí ele para e, oh Deus, obrigado pela coisa, que palavra, Senhor. Aí daqui a pouco já está adorando, ele está levantando as mãos, porque o judeu ele é muito dado à adoração, né? Ele se entrega de uma maneira mais abundante. Daqui a pouco ele dá uma parada, ele começa a exaltar, oh Deus, obrigado. Aí levanta a mão, exalta, aí daqui a pouco volta a ler de novo a palavra. Então ele lê a palavra, ele ora de acordo com a palavra, ele adora de acordo com a palavra, e nessa adoração ele levanta as mãos. Coisa interessante, hein? Como é que a gente precisa progredir em nossa adoração, hein? Todo dia ali, né? Exaltando, adorando ao Senhor. 49. Lembra-te da promessa. Olha lá, mais uma vez aqui, ó. O lembra-te da promessa. Não é estranho alguém falar, Senhor Deus, lembra? É uma expressão poética assim. Mas se nós fizermos uma pesquisa melhor nesse texto, eu acredito que nós vamos encontrar aquela ideia de um povo ainda em desenvolvimento, né? Eles demoraram um tempo para entender que não existem outros deuses, que o que eles chamavam de outros deuses não passava de ídolos. Eles demoraram um tempo para perceber, para largar o politeísmo, né? Eles demoraram para entender o Deus El Shaddai da maneira que nós entendemos. Afinal de contas, o filme ainda estava no começo, não é isso? Então, eu acredito que essas expressões, além de serem uma expressão poética, são expressões que retratam um pouco de limitação da totalidade do que Deus é, né? Bem verdade que nós nunca vamos chegar na totalidade do entendimento do que Deus é. Ou seja, de um avanço maior do que Deus é, do El Shaddai Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, o onipotente. Ok? 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Tá vendo? Ele passa um momento de angústia, que são as vicissitudes da vida, e logo recorre à palavra. Porque a palavra está lá na mente dele, a importância de nós botarmos, enchermos na nossa cabeça, o nosso cérebro, o tanque do nosso cérebro está cheio de combustível da palavra. Porque é esse combustível que vai ser usado na hora da angústia. É esse combustível que vai ser reprocessado durante a noite. Vamos chegar nesse texto aqui agora, né? Porque você vai pensar, e se você tiver na tua, a palavra no teu coração, na tua mente, automaticamente você vai pensar de acordo com a palavra, viu? Então lembre-se da palavra, no dia da angústia, medita, porque ele recorre, né? Ele fica trazendo à memória aquilo que dá esperança, ele medita, ele subjuga os problemas da vida de acordo com a palavra, o tempo todo ali, combatendo os maus com a palavra, trazendo à memória textos bíblicos, promessas, ok? Versículo 51, zombam continuamente de mim. Todavia não me afaste da tua lei. Tá vendo? Então ele enfrenta tudo com a palavra. As zombarias, tá vendo? Ele é um temor, ele teme ao Senhor, ele é servo do Senhor, ele é uma palavra do Senhor, ele é um adorador, mas não deixa de viver esses embates do dia a dia. Ok? Lembra-me dos teus juízos de outrora, viu?
Olha o que ele está dizendo aqui, meu irmão. Quando ele passa essas situações, ele não só lembra, vamos colocar a nossa realidade aqui hoje. Ele não só lembra dos ensinos do Novo Testamento, do que Deus tem feito hoje, dos testemunhos que nós vemos na vida das pessoas, né? Dos testemunhos que as pessoas nos dão sobre as experiências delas com Deus, mas ele lembra do que já está revelado de Deus, do que Deus fez no passado. Então ele está sempre trazendo a memória os feitos de Deus. Mas para ele trazer a memória os feitos de Deus, essa memória tem que estar lá dentro, tem que entrar, não é isso? Então é um conjunto de coisas. Eu lembro do que Deus fez hoje, tem feito hoje, e eu trago a memória do que ele já fez no passado. É isso que o salmista está dizendo aqui, né? No caso dele é outrora. E na nossa aplicação é outrora e hoje. Olha o 55 que eu falei. Lembra-me, Senhor, do teu nome durante a noite. Meu irmão, vamos falar um pouco de emoção agora? Vamos falar um pouco de psicologia, de terapia. A pessoa passa trauma, o trauma entra na mente dela. Um assalto, um acidente, situações difíceis que entram e atormentam a mente dela. E aí ela vai dormir, aquilo fica reprocessando de maneira consciente, muitas vezes, e até inconsciente. Aquilo fica tá lá dentro. Por isso vem os sonhos. Daí vem os sonhos. Eclesiastes 5:3, se eu não me engano, fala que das muitas ocupações vem o sonho. O sonho é resultado das muitas ocupações da mente. Então, fica aí a dica. O salmista ele vai deitar, ele começa a ficar pensando na palavra de Deus, em acontecimentos, em textos, tá? Fatos, acontecimentos, tudo. E o que acontece? Ele está fazendo a mente dele reprocessar com a palavra de Deus. Entendeu? Ele está, tipo assim, ó, imagine uma tubulação, né? Não é assim que acontece. Tem um entupimento. Como é que se tira entupimento? Tá lá um negócio entupido, aí tu pega um jato de água forte e aquela água vai jogando a outra água para fora. E a sujeira, o entupimento para fora. Então esse jato é a palavra de Deus. Porque entrou trauma, entrou dores, aí tá, acho que eu estou bem entupida, aí tu faz o desentupimento, dando uma jorrada de palavra de Deus. E aí vai reprocessando com a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Percebe? A importância de usar a palavra de Deus como um processo de reprocessamento. Porque se você não usar a palavra, o teu reprocessamento vai ser só do trauma mesmo. Você vai pensar só na dor. Aí você pode ouvir louvor, tá deitado ali, começa a ouvir. Aí deita ouvindo louvor, as promessas do Senhor. Isso chama-se reprocessamento. Basicamente, os trabalhos de terapia, seja ele qual for, psicologia, psicanálise, terapeuta, não importa. Basicamente, o trabalho da psicologia, o trabalho psicológico, é fazer reprocessamento, né? Reprocessar o cérebro. E se reprocessa assim, né? Substituindo os pensamentos, né? Tirando coisas boas e colocando coisas, tirando coisas ruins e colocando coisas boas, ok? 57. O Senhor é a minha porção. Meu irmão, você não precisa de tudo, tá? Existem muitas amizades na vida. Você não precisa de todas as amizades, precisa de algumas amizades. Existe muito dinheiro na vida. Você não precisa de todo o dinheiro da vida. Você precisa de uma parte do dinheiro, né? Existem muitas comidas na vida. Você não precisa de toda a comida. Você precisa de uma parte da comida. Existem muitas roupas no mundo. Você não precisa de todas as roupas do mundo. Você só precisa de uma parte dessas roupas. De tudo que existe no mundo, eu já preguei sobre isso. Você só precisa de uma parte. Você só precisa de uma porção. E quando essa porção te faltar por algum problema, roubo, né? Por causa do governo, por causa de situações que você provocou ou situações que estão além da tua força,
Quando alguém tirar a tua parte, quando alguém não te der a sua parte, o Senhor é a sua porção. Quando faltar a sua parte, lembre-se, o Senhor é a minha parte. O Senhor é a minha porção. A tua porção não está em ninguém, não deposite, vai ser coisa natural. Quando faltar naturalmente a tua porção da parte de alguém, lembre-se que o Senhor tem o teu Senhor, que é a sua porção. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. É isso? 58. Compadece-me de mim segundo a tua palavra. Viu? Meu irmão, peça a Deus sempre com base na palavra. É a palavra que é a base. Nós oramos e nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar com nossos próprios deleites. Não oramos e não pedimos muitas vezes de acordo com a palavra. O salmista sabia que é necessário pedir, é necessário que as coisas estejam de acordo com a palavra dele, e de acordo com a palavra de Deus. O salmista sabia que fosse de acordo com ele, o negócio não andaria direito. 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graça. Olha aí, ó, a busca na madrugada. Que coisa importante, né? Precisamos melhorar cada vez mais. Já temos melhorado. Nossas campanhas, já demos um passo a mais. Que possamos continuar. 63. Companheiro sou de todos que o temem. Olha só que coisa interessante. Companheiro sou de que temem, os que guardam os teus preceitos. Ele fazia seleção, meu irmão. Ele andava com pessoas que eram tementes a Deus. O relacionamento com ele, com o dele, era com pessoas que temiam a Deus. Não é isso? Anda com os sábios, diz a palavra, e sereis sábio. Mas o companheiro do tolo será afligido, diz a palavra. Um dos nossos maiores desafios com nossos filhos, com a nossa igreja, é fazer que nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes, nossos jovens estejam andando, brincando, saindo com jovens cristãos. É uma desgraça quando os nossos filhos, nosso povo, começa a ter amizade com a coleguinha, com o coleguinha do colégio, da faculdade, do trabalho, e começa a sair, começa a se apegar. Nós temos que trabalhar para que o nosso povo não tenha grandes amizades lá fora. As amizades do nosso povo têm que ser com o povo de Deus. Por isso a importância dos intercâmbios. Por isso a importância de estarmos juntos, brincando entre nós. Pensou em ir para o cinema? Povo de Deus. Pensou em ver um filme? Povo de Deus, coisas de Deus. Tudo que pensar em fazer, fazer só com o povo de Deus. A igreja, nós precisamos trabalhar para proporcionar isso. As nossas desgraças estão em nossos filhos se relacionarem com o mundo, com pessoas do mundo. E muitas vezes ele se relaciona lá fora porque não encontra dentro. E nós precisamos trabalhar para isso. Trabalhar para isso. Isso aqui é um grande desafio nosso. Antigamente tinha muito intercâmbio. Na minha época, nós saímos muito. Hoje as coisas pararam, né? E nossos filhos têm muitos companheiros do mundo. Isso é uma desgraça para a nossa igreja, para a nossa família. Lutemos para que nossas atividades internas aumentem, para que jovens saiam sempre com jovens. Povo de Deus, com o povo de Deus. 67, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e faz o bem, tá vendo? Ele fala que Deus, que ele foi afligido, né? Porque ele andava errado, mas depois que ele tomou um piau, ele passou a andar a palavra. Ou seja, a sua foi muito bom para ele. Como diz lá no caso 71, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tá vendo? Nós aprendemos aqui que as dores, o tomar uma lapada foi muito bom, para nós aprendermos as coisas corretas. É aquilo que eu sempre falo, o pai leva o filho para Disney, e o filho fica todo feliz em ir para Disney.
Aí depois da Disney, ele deu uma passadinha lá no posto de saúde para a criança tomar umas injeções preventivas, né? Viajou muito, sei o quê. Então agora tomar uma bezetacil. Ou então ele ficou doente, eles vão levar para tomar bezetacil. Na mente da criança, a Disney é coisa boa e a bezetacil é coisa ruim. Mas a verdade é que as duas coisas são coisa boa, tanto a Disney quanto a bezetacil. Só que a criança não compreende sobre isso. E nós somos crianças espirituais. Nós já achamos que as nossas dores é só bezetacil, mas na mente de Deus, as dores é a mesma coisa de Disney. Ele está fazendo bem para a gente, é para nossa alegria. Né? O pai leva para Disney para a alegria. E o pai leva para Bezetacil para a alegria. Para que o filho tenha alegria. Só que o filho não compreende isso. Entenda que as tuas provações, as tuas dores, são as tuas bezetacis, que vai te levar para a cura de enfermidades. 72. Para mim vale mais a lei do que milhares de ouro ou de prata. Mais que o ouro. Não tem essa música? Mais que a mim, Senhor, te amo. É bem verdade que esse cântico hoje aí, ele é muito mais um ideal do que a realidade, né? Da grande maioria esmagadora. Mas amém. Vamos continuar cantando esse ideal, mas vamos verdadeiramente ir atrás desse ideal. Ok? Não desistamos. Versículo. Se o Moisés, já falamos sobre isso, ele deixou o Egito, e o hebreu vai falar sobre isso, porque ele sabia do que ele tinha para receber com Deus, era maior do que o Egito. Ele entendia que o que Deus tinha para ele é melhor do que o Egito. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para mim e para você é maior do que o mundo, é maior do que prata, do que ouro. Porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Ok? Encerrando, muita coisa aqui, muito conteúdo, hein? 74. Porque a tua palavra tenho, porque na tua palavra tenho esperado. Viu? Não nos nossos conceitos, não no nosso princípio, na nossa forma de ser, mas na palavra do Senhor. Aqui encerramos até o versículo 75. Bem sei o Senhor que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Está vendo? Com fidelidade me afligiste. Deus, na ferramenta dele, ele tem as bênçãos em diversas modalidades. E uma das modalidades é o cinto, é o chinelo, porque ele sabe que a criança, ela precisa de vez em quando ter o lombo esquentado para que ela venha aprender a se comportar bem na vida. Opa, 33 minutos. E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo, parabéns, porque mostra que você é uma pessoa que é voltado, tem um prazer de ler e de ouvir a palavra. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.